Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Todas as glórias à sua divina graça da Prabhupada, todas as glórias ao Srimad Bhagavatam. Hoje é um dia muito especial, onde nós vamos estar aqui falando um pouquinho sobre o nascimento do Senhor Krishna. É maravilhoso, assim, estar comemorando esse momento tão auspicioso, onde Deus, ele vem nesse planeta material com uma missão, assim, missões específicas, mas na verdade ele vem pela vontade dele mesmo para executar os seus passatempos, demonstrando-os para os devotos. E tudo isso é tão sensacional, digamos assim, tão místico, milagroso, porque quando nós dizemos assim o nascimento de Deus, o nascimento de Krishna, devemos entender que por trás dessa colocação existe um fato assim transcendental que não podemos compreender inicialmente com a nossa mente, mas a partir do momento que estivermos avançando em serviço devocional, despertando o nosso amor, a nossa intimidade com Krishna, então naturalmente vamos entender os passatempos de Krishna como assim histórias naturais da alma, que ocorrem assim eternamente lá no mundo espiritual, e que Krishna eventualmente vem aqui no mundo material de tempos em tempos para nos revelar como são as suas atividades aqui nesse mundo material. Por isso Krishna, ele simula, né, o nascimento dele, porque Deus é eterno, ele não nasce nem morre, mas ele cria uma circunstância para que a nossa mente possa aceitar a história. Então, no Bhagavad Gita, Krishna está dizendo que o seu aparecimento, o seu nascimento e as suas atividades são completamente transcendentais. E aquele que compreende essa natureza transcendental do aparecimento e do desaparecimento de Krishna, do ponto de vista divino, do espírito, essa pessoa ela torna-se imediatamente apto a ser transferido ao mundo espiritual. Por isso é muito interessante nós estarmos aqui sempre estudando o Bhagavata, né, principalmente esse 10º canto, onde narra assim, todas as atividades do Senhor Krishna, através do contato com essa filosofia da vida de Krishna, nós vamos realmente purificar a nossa existência e nos qualificarmos para voltar, né, para ser transferidos ao mundo espiritual. Essa é a bênção de nós estarmos constantemente em contato com as histórias que Krishna veio demonstrar nesse mundo material. E hoje, o aparecimento de Krishna é o fato especial que vamos estar aqui narrando. Porque o aparecimento ou nascimento do Senhor Krishna, ele não é semelhante ao de um homem comum, assim, que é forçado a aceitar um corpo material de acordo com os seus feitos passados, ou de acordo com o seu karma. Então, no 2º capítulo do Bhagavata, do canto 10, se explica esse aparecimento do Senhor, que Krishna, ele não depende de nada para aparecer aqui. Ele aparece a seu bel prazer. Ninguém está influenciando Krishna a aparecer, mas ele aparece por sua misericórdia, por seu prazer, para realmente mostrar quem ele é. Porque Krishna, ele não vai ficar se escondendo dos devotos. Então, quando chegou esse momento do aparecimento do Senhor Krishna, é dito que na época as constelações, né, as estrelas se tornaram assim muito auspiciosas.
dentro daquilo que se estabelece na astrologia védica, né? Essa influência astrológica da estrela que era conhecida como Rohini também predominava, porque se considera que essa estrela é muito auspiciosa. Rohini está sob a supervisão direta de Brahma, o criador do universo, né? Segundo a conclusão astrológica, além da situação apropriada das estrelas, há momentos auspiciosos e inauspiciosos causados pelas diferentes situações dos diferentes sistemas planetários. Então, o que acontece é que, na ocasião que o Senhor Krishna estava aparecendo ou nascendo dentro dos termos de compreensão material, todos os sistemas planetários desse universo entraram assim automaticamente em harmonia para que tudo, né, se tornasse auspicioso, mostrando a evidência do nascimento de um ser assim de alta qualidade. E nessa altura, pelo planeta Terra, havia uma atmosfera de paz e prosperidade em todas as direções, a leste, a oeste, ao sul, ao norte, assim, em toda parte, muita paz e prosperidade. Podia-se ver essas estrelas assim diretamente auspiciosas no céu, e havia sinais de boa fortuna sobre a terra. Ou seja, em todas as cidades e aldeias, ou nos campos de pastagem, e dentro da mente também de todo mundo, tudo estava em alto nível de vibração quando o Senhor Krishna estava nascendo aqui no planeta Terra. É dito que os rios fluíam assim cheios de água e os lagos ficaram todos decorados belamente assim com flores de lótus. As florestas também estavam repletas de belos pássaros e pavões. Todos os pássaros da floresta puseram-se a cantar com doces vozes, né? E os pavões puseram-se a dançar juntamente com as suas consortes. O vento também soprava agradavelmente, transportando o aroma de diferentes flores, e a sensação ao contato com o corpo era muito agradável. Assim, sintomas muito avançados e atmosfera de harmonia completa. Então, nas casas, os brahmanas, né, os sacerdotes que estavam habituados a oferecer sacrifícios no fogo, deram-se conta de que seus lares eram muito agradáveis para fazer oferecimentos. Isso aí também estava ocorrendo na mente dessa classe sacerdotal. E devido às perturbações criadas pelos reis demoníacos, o altar de fogo tinha sido, né, o altar sacrificial, ele tinha quase sido suprimido na casa dos brahmanas. Mas agora, nesse momento em que Krishna estava nascendo, essa particularidade que os brahmanas podiam encontrar a oportunidade de acender o fogo pacificamente. Isto significa que a atmosfera estava divina. Porque como os brahmanas haviam sido proibidos de oferecer sacrifícios, os brahmanas estavam assim muito aflitos com a mente, a inteligência, e as atividades deles estavam abaladas. Mas quando Krishna estava a ponto de aparecer, automaticamente as mentes deles se encheram de alegria, porque eles puderam ouvir no céu as altas vibrações dos sons transcendentais que proclamavam o aparecimento da Suprema Personalidade de Deus.
Havia essa inter-relação interna e mental desses seres que praticam o sacrifício, né, de fogo para a satisfação de Krishna Vishnu. É dito também que no nascimento do Senhor Krishna, os habitantes dos planetas Gandharva e Kinara puseram-se a cantar. E os habitantes de Siddhaloka e dos planetas dos Charanas começaram a oferecer orações em serviço à personalidade de Deus. E também nos planetas celestiais, os anjos, juntamente com suas esposas, acompanhados pelas apsaras, começaram a dançar. Como estivessem satisfeitos, também os grandes sábios e os semideuses, eles começaram a lançar flores em grande abundância. Na costa ouvia-se o som de ondas suaves e acima do mar as nuvens no céu começaram a trovejar de uma forma muito agradável. Então, quando todas essas coisas se arranjaram dessa maneira, tanto externamente como internamente, o Senhor Vishnu, que reside dentro do coração de toda entidade viva, apareceu na escuridão da noite como a suprema personalidade de Deus perante a sua mãe Devaki, a qual também aparecera como uma das semideusas aqui na Terra. O aparecimento do Senhor Vishnu, nesse momento, ele podia ser comparado à lua cheia quando esta surge no céu, no horizonte oriental. Talvez se levante a objeção de que uma vez que o Senhor Krishna apareceu quando a lua estava no 8º dia do 4º minguante, a lua cheia não poderia ter nascido. Em resposta a isto, pode-se dizer que o Senhor Krishna apareceu na dinastia que se encontra na hierarquia da lua. Portanto, embora a lua estivesse incompleta àquela noite, só pelo fato do Senhor ter aparecido na dinastia em que a própria lua é a pessoa original, a lua encontrava-se num estado assim de super alegria e por isso pôde aparecer exatamente como uma lua cheia pela graça de Krishna. Tudo estava em êxtase nesta cerimônia do aparecimento do Senhor. Existe um tratado astronômico denominado Kamanikya. Há uma minuciosa descrição das constelações no momento do aparecimento do Senhor Krishna. Está confirmado que a criança que nasceu naquele momento auspicioso foi o Brahman Supremo, ou a verdade absoluta. De modo que Vasudeva, ele viu essa criança maravilhosa que nascera como um bebê de 4 mãos, segurando o búzio, a massa, o disco e a flor de lótus, decorado com a marca de Srivatsa, usando o colar adornado com a pedra Kaustuba. Ele estava vestido em seda amarela, deslumbrante como uma brilhante nuvem negra. Ele estava usando um elmo ornado com a pedra Vaidúria, valiosos braceletes, brincos e outros ornamentos similares por todo o seu corpo e muito cabelo sobre sua cabeça. Assim Vasudeva ficou maravilhado com as características extraordinários dessa criança. Ele se perguntava como podia uma criança recém-nascida estar decorada assim. Por isso ele pôde compreender que o Senhor Krishna acabara de aparecer e sentiu-se confundido com a ocasião.
Vasudeva ficou humildemente admirado de que Vishnu ou Krishna, a todo-penetrante personalidade de Deus, aparecesse na casa dele como seu filho, exatamente na sua posição original. Embora ele, Vasudeva, fosse uma entidade viva comum condicionada pela natureza material e externamente estivesse aprisionado por Kamsa. A gente vai verificar que nenhuma criança na Terra nasce assim com 4 mãos, decorada com ornamentos e roupas bonitas, plenamente equipada com todos os sinais da suprema personalidade de Deus. Então Vasudeva olhava assim para o seu filho repetidamente, encantado, maravilhado, e considerava como comemorar este momento auspicioso. É dito que geralmente quando nasce um menino, pensava Vasudeva, as pessoas festejam a ocasião com jubilosas celebrações, e a personalidade de Deus nasceu em minha família, muito embora eu esteja aqui aprisionado nessa cadeia por Kamsa, junto com Devaki. Quantas milhões e milhões de vezes devia eu estar preparado para festejar esta cerimônia auspiciosa? Dessa maneira, Vasudeva estava pensando sobre a fortuna dele de ter recebido o nascimento de Krishna, assim, diretamente. Ele estava completamente aturdido. Enquanto Vasudeva, que também se chama Anakadundidi, olhava para seu bebê recém-nascido, ele estava assim tão feliz que quis dar muitos milhares de vacas em caridade aos brahmanas. Porque, de acordo com o sistema védico, sempre que há uma cerimônia auspiciosa no palácio de um rei kshatriya, o rei dá muitas coisas em caridade. Vacas decoradas com ornamentos dourados são distribuídas aos brahmanas e aos sábios, e Vasudeva desejou assim executar uma cerimônia de caridade para comemorar o aparecimento de Krishna, mas ele estava algemado dentro das paredes da prisão de Kamsa, de modo que isto não foi possível. Em vez disso, mentalmente, ele deu milhares de vacas aos brahmanas. Estava ocorrendo essa situação, né, no coração de Vasudeva, o pai de Krishna. E quando Vasudeva se convenceu de que a criança recém-nascida era a própria suprema personalidade de Deus, ele prostrou-se com as mãos postas e começou a oferecer-lhe orações. Nesse momento, Vasudeva encontrava-se na posição transcendental e libertou-se totalmente de todo o temor a Kamsa. Além disso, o bebê recém-nascido, Senhor Krishna, fazia a sua refulgência cintilar dentro do quarto em que aparecera. Tudo estava muito brilhante, e Vasudeva, de mãos postas, assim, totalmente agradecido, tentando compreender a sua situação naquele momento em que estava aprisionado pelo irmão de Devaki, o rei Kamsa. Então, Vasudeva ele começou a oferecer orações ao seu filho Vishnu, Krishna, naquele momento, e ele dizia com totalmente transcendental, dizia assim: meu querido Senhor, posso compreender quem você é. Você é a suprema personalidade de Deus, a superalma de todas as entidades vivas e a verdade absoluta. Você apareceu em sua própria forma eterna, a qual podemos perceber diretamente.
Compreendo que, porque tenho medo de Kamsa, você apareceu justamente para libertar-me deste temor. Você não pertence a este mundo material. Você é a mesma pessoa que dá origem à manifestação cósmica, simplesmente por lançar o olhar sobre a natureza material. Então, Vasudeva fez essa oração inicial, logo quando ele viu seu filho, né, a refulgência dele, e compreendeu completamente que Krishna era Deus, aquela pessoa que estava ali, porque ele e Devaki pediram em encarnações anteriores para terem Krishna como seu filho. E nesse verso aqui, talvez muitas pessoas argumentem que a Suprema Personalidade de Deus, que cria toda a manifestação cósmica com um simples olhar seu, ela não poderia aparecer dentro do ventre de Devaki, a esposa de Vasudeva. Isso é tudo muito místico, né? Como que Deus vai aparecer no ventre de uma mulher, se ele simplesmente pelo seu olhar está criando toda a manifestação material? Mas essas coisas são coisas de Krishna. Krishna pode fazer qualquer coisa. Daí que está a necessidade da nossa purificação da mente, para que saiamos dos limites materiais e possamos compreender essas coisas com uma inteligência transcendental. Então, para erradicar esse argumento de que Deus não pode aparecer no ventre de uma mulher, Vasudeva disse: meu querido Senhor, o seu aparecimento dentro do ventre de Devaki não é algo muito prodigioso, porque a criação também foi feita desta forma. Você estava deitado no oceano causal como Mahavishnu, e inumeráveis universos surgiram por intermédio do seu processo respiratório. Então, você entrou em cada um dos universos como Garbhodakashayi Vishnu. Depois ainda você se expandiu como Kshirodakashayi Vishnu e entrou no coração de todas as entidades vivas e entrou até mesmo dentro dos átomos. Por conseguinte, da mesma maneira, pode-se compreender a sua entrada no ventre de Devaki. Você parece que entrou, contudo você é simultaneamente todo penetrante. Podemos compreender seu entrar e não entrar com exemplos materiais. A energia material total permanece intacta mesmo depois que é dividida em 16 elementos. O corpo material nada mais é que a combinação dos 5 elementos grosseiros, a saber, a terra, a água, o fogo, o ar e o éter. Sempre que surge um corpo material, parece que tais elementos são criados novamente, mas, na realidade, os elementos estão sempre existindo fora do corpo. Similarmente, você também existe exteriormente, embora apareça como uma criança no ventre de Devaki. Você se encontra sempre em sua morada, mas ainda assim você pode simultaneamente expandir-se em milhões de formas. Então, Vasudeva está aqui nos ensinando como devemos compreender a onipresença de Krishna e a sua expansão pessoal por dentro de todas as coisas, né, até dos átomos, de modo que nada é assim tão fabuloso para Krishna, porque ele já está fazendo
tudo isso ele é o maior do maior e o menor do menor. Depois, Vasudeva, continuando as suas orações durante o nascimento de Krishna, ele diz: é preciso compreender o seu aparecimento com muita inteligência, porque a energia material também emana de você. Você é a fonte original da energia material, da mesma forma que o Sol é a fonte do brilho do Sol. O brilho do Sol não pode encobrir o globo solar, nem tampouco pode a energia material, que é uma emanação sua, encobri-lo. Você parece estar nos 3 modos da energia material, mas, na realidade, os 3 modos da energia material não podem encobri-lo. Os filósofos altamente intelectuais compreendem isto. Em outras palavras, embora pareça que você se encontra dentro da energia material, esta energia jamais o encobre. Aqui nós somos então informados pela versão védica de que o Brahman Supremo, Krishna, exibe a sua refulgência e que, portanto, tudo se ilumina. Nós podemos compreender, a partir do Brahma Samhita, que o Brahma Jyoti, ou a refulgência de Brahman, emana do corpo do Senhor Supremo. E a partir da refulgência de Brahman, acontece toda a criação. Além disso, no Bhagavad Gita se afirma que o Senhor é também o apoio da refulgência de Brahman. Originalmente, Krishna é a causa primordial de todas as coisas, mas as pessoas que são menos inteligentes pensam que quando a Suprema Personalidade de Deus vem a este mundo material, ele aceita as qualidades materiais. Assim, esses absurdos assim. Então, tais conclusões não são muito maduras, porque elas são feitas pelas pessoas menos inteligentes, de modo que nós temos que ouvir aqui a oração do pai de Krishna, né, Vasudeva, mostrando como é essa natureza mística do aparecimento de Krishna, assim, de Vishnu Krishna. Essa suprema personalidade de Deus, ela existe direta e indiretamente em todas as partes. Krishna, ele está fora dessa criação material e também está dentro dela. Ele se encontra dentro desta criação, não só como Garbhodakashayi Vishnu, ele também está dentro de todos os átomos. Essa existência material em que estamos é causada pela presença de Vishnu, de Krishna. Nada pode se separar da existência dele. E na injunção védica encontramos que é preciso buscar a alma suprema, ou a causa primordial de todas as coisas, já que nada existe independente da alma suprema. Portanto, essa manifestação material também é uma transformação da potência dele. Porque tanto a matéria inerte quanto a força viva, a alma, emanam de Krishna. Só os tolos concluem que quando o Senhor Supremo aparece, ele aceita as condições da matéria. Temos que ter muita atenção quanto a esse ponto, pensar que Krishna se sujeita à Maya, né? É Maya que está sempre sob o controle de Krishna, independente, assim, sempre está. Então, mesmo que Krishna pareça ter aceitado
um corpo material nesse tipo de passatempo, em que ele tenta criar uma história que nós possamos compreender com a nossa mente material, com nossos sentidos, né? Ainda assim, Krishna ele não está sujeito a nenhuma condição material. Temos que ter esse ponto bem entendido em nossa consciência. Portanto, Krishna ele tem aparecido e derrotado todas as conclusões imperfeitas acerca do aparecimento e desaparecimento da Suprema Personalidade de Deus. Vasudeva continua orando ao Senhor: meu Senhor, o seu aparecimento, sua existência e seu desaparecimento estão além da influência das qualidades materiais. Porque Sua Senhoria é o controlador de todas as coisas e o lugar de descanso do Brahman Supremo, não há nada de inconcebível ou contraditório em você. Como você diz, a natureza material trabalha sob sua superintendência, assim como um oficial do governo que trabalha sob as ordens do chefe executivo. A influência das atividades subordinadas não pode afetá-lo. O Brahman Supremo e todos os fenômenos existem dentro de você, e Sua Senhoria controla todas as atividades da natureza material. Vasudeva continua as orações dizendo: você é chamado de Shuklam. Shuklam, ou brancura, é a representação simbólica da verdade absoluta, porque as qualidades materiais não a afetam. O Senhor Brahma é chamado de Rakta, ou vermelho, porque Brahma representa as qualidades da paixão para a criação. A escuridão é confiada ao Senhor Shiva, porque ele aniquila o cosmos. Suas potências conduzem à criação, à aniquilação e à manutenção desta manifestação cósmica. Contudo, essas qualidades jamais o afetam. Como se confirma nos Vedas, Harihi Nirgunaha Sakshati. A Suprema Personalidade de Deus está sempre livre de todas as qualidades materiais. Também se diz que as qualidades da paixão e da ignorância não existem na pessoa do Senhor Supremo. O Vasudeva continua dizendo: meu Senhor, você é o controlador supremo, a personalidade de Deus, o grandioso Supremo, o qual mantém a ordem desta manifestação cósmica. E apesar de ser o controlador supremo, você generosamente apareceu em meu lar. Você aparece com o fim de matar os seguidores dos governantes demoníacos do mundo que se fazem passar por príncipes reais, mas que na verdade são demônios. Tenho certeza de que você matará todos eles e seus seguidores e soldados. Compreendo que você apareceu para matar o bárbaro Kamsa e seus seguidores. Mas como sabia que você ia aparecer para matá-lo e a seus seguidores, ele já matou muito de seus irmãos mais velhos, seus predecessores. Agora, Kamsa está simplesmente esperando pela notícia de seu nascimento. Tão logo Kamsa saiba que você nasceu, ele aparecerá imediatamente com toda espécie de armas para matá-lo. Então aqui Vasudeva fez essa oração, que é muito interessante quando, imagina, você tem um filho e se prostra assim a orar o filho completamente consciente
que Deus está nascendo do ventre de sua esposa, deve ser assim uma situação muito, assim, não dá nem para descrever. Então essas orações aqui são maravilhosas, mostrando a natureza de Krishna perante a natureza material, a transcendência dele, ou seja, a natureza material não tem nenhuma influência nessa ilusão onde ele manifesta o seu nascimento e o seu desaparecimento, mas ele tem a potência suprema de manifestar os seus passatempos por aqui nesse reino da ilusão, e quem for realmente um devoto rendido a Krishna, que tiver amor real por ele, vai compreender assim facilmente a natureza transcendental de Krishna, a sua supremacia sobre toda a existência. De modo que após esta oração de Vasudeva, Devaki, a mãe de Krishna, também ela ofereceu as suas orações. Devaki estava muito atemorizada por causa das atrocidades de seu irmão Kamsa, que já tinha matado assim, todos os irmãos mais velhos de Krishna. E Devaki disse: meu querido Senhor, na literatura védica, as suas formas eternas, tais como Narayana, o Senhor Rama, Shesha, Varaha, Nrsimha, Vamana, Baladeva e milhões de encarnações similares que emanam de Vishnu, são descritas como originais. Você é original, porque todas as suas formas, como encarnações, estão fora desta criação material. A sua forma existia antes que esta manifestação cósmica fosse criada. Suas formas são eternas e todo-penetrantes. Elas são autorrefulgentes, imutáveis e não contaminadas pelas qualidades materiais. Tais formas eternas são eternamente conscientes e plenas de bem-aventurança. Estão situadas na bondade transcendental e estão sempre ocupadas em diferentes passatempos. Você não está restrito a uma forma particular somente. Todas estas formas transcendentais eternas são autossuficientes. Posso compreender que você é o Supremo Senhor Vishnu. Devaki continua orando, que assim que ela dizia, depois de muitos milhões de anos, quando o Senhor Brahma chegou ao fim de sua vida, ocorre a aniquilação da manifestação cósmica. Nesse tempo, os 5 elementos, a saber, a terra, a água, o fogo, o ar e o éter, entram no Mahatattva. O Mahatattva entra outra vez na energia material total e manifesta pela força do tempo. A energia material total entra no Pradana energético e o Pradana entra em você. Por conseguinte, depois da aniquilação de toda a manifestação cósmica, só você permanece com seu nome, sua forma, sua qualidade e sua parafernália transcendentais. Meu Senhor, ofereço-lhe minhas respeitosas reverências, porque você é o diretor da energia total e manifesta, e o reservatório último da natureza material. Meu Senhor, toda a manifestação cósmica está sob a influência do tempo, desde o espaço do instante até a duração do ano. Tudo atua sob a sua direção. Você é o diretor original de todas as coisas e o reservatório de todas as energias potentes. Assim, meu Senhor, peço-lhe
que me salve das mãos cruéis de meu irmão Kamsa, o filho de Ugrasena. Eu suplico a sua senhoria para que, por favor, me salve desta situação de temor, porque você está sempre pronto a dar proteção a seus servos. Essa declaração que Devaki acabou de falar aqui em sua oração, ela é confirmada pelo Senhor Krishna no Bhagavad Gita, garantindo a Arjuna, né? Declare ao mundo, meu devoto nunca há de perecer. Essa promessa assim, do Senhor Krishna. Então, enquanto a mãe Devaki orava assim para que o Senhor Krishna Vishnu a salvasse, ela simplesmente expressou a sua afeição maternal. Ela disse para Krishna: eu compreendo que os grandes sábios geralmente percebem esta forma transcendental em meditação, mas ainda assim eu tenho medo, porque logo que Kamsa souber que você apareceu, ele poderá fazer mal a você. Por isso eu peço-lhe que agora você se faça invisível a nossos olhos materiais. Em outras palavras, Devaki pediu que o Senhor assumisse a forma de uma criança comum. Ela disse para Krishna assim: o único motivo de meu temor ao meu irmão Kamsa deve-se a seu aparecimento, ó meu senhor Madhusudana. Talvez Kamsa já saiba que você nasceu e por isso eu peço-lhe que oculte esta sua forma de 4 braços que segura os 4 símbolos de Vishnu, o búzio, o disco, a massa e a flor de lótus. Meu querido Senhor, ao fim da aniquilação da manifestação cósmica, você coloca todo o universo dentro de seu abdômen. Contudo, você apareceu em meu ventre, por sua misericórdia imaculada. Surpreendo-me de que você imite as atividades dos seres humanos comuns, tão somente para comprazer os seus devotos. Então Krishna, depois de ouvir as orações de Vasudeva e ouvir também as orações de Devaki, ele respondeu assim: minha querida mãe, no milênio de Swambhuva Manu, meu pai, Vasudeva, vivia como um dos Prajapatis. Nesse tempo, o nome dele era Sutapa. E você era a esposa dele, chamada Prishni. Nessa época, o Senhor Brahma estava desejando aumentar a população e pediu que vocês procriassem. Vocês controlavam os sentidos e executavam severas austeridades. Com a prática do exercício respiratório do sistema de yoga, você e seu esposo podiam tolerar todas as influências das leis materiais. A estação da chuva, a investida violenta do vento e o calor abrasante do brilho do sol. Vocês também punham em prática todos os princípios religiosos. Desta maneira, vocês foram capazes de purificar o coração e controlar a influência da lei material. Enquanto executavam suas austeridades, vocês costumavam comer apenas as folhas das árvores que caíam ao chão. Então, com a mente e o desejo sexual controlados, vocês me adoraram, desejando que eu lhes desse alguma bênção maravilhosa. Vocês dois praticaram austeridades severas durante 12.000 anos, pelo cálculo dos semideuses. Durante esse tempo, suas mentes estiveram sempre absortas em mim.
quando vocês executavam serviço devocional e pensavam sempre em mim dentro do coração, eu me sentia muito satisfeito com vocês. Ó Mãe impecável, por isso seu coração é sempre puro. Nessa ocasião também apareci perante você nesta forma, tão só para satisfazer seu desejo, e disse-lhe que me pedisse qualquer coisa que desejasse. Naquele momento, você desejou que eu nascesse como seu filho. Embora me tivesse visto pessoalmente, em vez de pedir a sua liberação completa do cativeiro material, sob a influência de minha energia, você pediu que eu me convertesse em seu filho. Então, em outras palavras, o Senhor é que escolheu a sua mãe e seu pai, a saber, na época, Prishni e Sutapa, especificamente para aparecer no mundo material. Sempre que o Senhor Krishna aparece como um ser humano, ele precisa ter alguém como mãe e pai, e por isso ele escolheu Prishni e Sutapa para ser o seu pai e sua mãe perpetuamente. E por causa disso, Prishni e Sutapa não puderam pedir que o Senhor lhes desse a liberação, porque a liberação não é tão importante quanto o serviço transcendental amoroso ao Senhor. Porque Krishna lhe poderia ter outorgado a liberação imediata a Prishni e Sutapa, porém Krishna preferiu conservá-los neste mundo material para acompanhá-lo em seus diferentes aparecimentos, como será explicado nos versos seguintes. Ao receberem essa bênção do Senhor Supremo de se tornarem pai e mãe dele, tanto Prishni quanto Sutapa deixaram as atividades de austeridade e viveram como marido e mulher para gerar um filho, o próprio Senhor Supremo. E nesse devido curso do tempo, Prishni ficou grávida e deu à luz a criança. O Senhor falou para Devaki e Vasudeva: naquele tempo meu nome foi Prishnigarbha. Também no milênio seguinte vocês nasceram como Aditi e Kashyapa, e eu me tornei o seu filho chamado Upendra. Dessa vez eu tive exatamente a forma de um anão, e por esse motivo era conhecido como Vamanadeva. Dei-lhes a bênção de que nasceria como seu filho 3 vezes. A primeira vez fui conhecido como Prishnigarbha, nascido de Prishni e Sutapa. No nascimento seguinte fui Upendra, nascido de Aditi e Kashyapa. E agora nasço pela 3ª vez de vocês, Devaki e Vasudeva, como Krishna. Apareci nesta forma de Vishnu apenas para convencê-los de que sou a mesma suprema personalidade de Deus que está nascendo outra vez. Poderia ter aparecido como uma criança comum, mas desta maneira vocês não acreditariam que eu, a suprema personalidade de Deus, nascera em seu ventre. Meus queridos pai e mãe, por esse motivo vocês me criaram muitas vezes como seu filho, com grande afeição e amor, e portanto sinto-me muito satisfeito com vocês e muito obrigado pelo que vocês fizeram. E devido ao aperfeiçoamento de sua missão, garanto-lhes que desta vez vocês voltarão ao lar, de volta ao Supremo. Sei que vocês estão muito preocupados comigo e com medo de Kamsa. Por isso,
ordeno que me levem imediatamente para Gokula e me substituam pela filha que acaba de nascer de Yashoda. Então Krishna, após falar assim na presença de seu pai e sua mãe, ele converteu-se numa criança comum e permaneceu em silêncio. Conforme ordenou-lhe a suprema personalidade de Deus, Vasudeva tentou tirar o seu filho do quarto do parto e exatamente nesse momento nascia uma menina de Nanda e de Yashoda, lá em Gokula. Essa menina era Jogamaya, a potência interna do Senhor. E pela influência desta potência interna, Jogamaya, todos os residentes do palácio de Kamsa, especialmente os porteiros da prisão, foram dominados por um sono profundo. E todas as portas do palácio se abriram, embora estivessem trancadas e agrilhoadas com correntes de ferro. A noite estava assim muito escura, mas logo que Vasudeva pôs Krishna em seu colo e saiu, ele pôde ver tudo exatamente como se estivesse à luz do sol. No Chaitanya Charitamrita se diz que Krishna é como a luz do sol e que onde quer que Krishna esteja, a energia ilusória, que é comparada à escuridão, não pode permanecer. Quando Vasudeva estava assim, levando Krishna, a escuridão da noite desapareceu. Todas as portas da prisão se abriram automaticamente. Ao mesmo tempo, trovejou no céu e caiu uma chuva assim, torrencial. Enquanto Vasudeva levava seu filho Krishna debaixo da chuva, o Senhor Shesha, na forma de uma serpente, estendeu o seu capelo sobre a cabeça de Vasudeva para que a queda da chuva não o dificultasse. Vasudeva alcançou as margens do Jamuna e viu que as águas do Jamuna braminham onduladas e que toda a extensão do rio estava cheia de espuma. Ainda assim, o rio, furioso, abriu passagem para Vasudeva atravessar. Assim como o grande Oceano Índico abriu um caminho para o Senhor Rama, enquanto este construía uma ponte sobre o Golfo. Dessa maneira, Vasudeva atravessou o rio de Yamuna e, chegando ao outro lado, Vasudeva se dirigiu à casa de Nanda Maharaja, situado em Gokula, onde encontrou todos os pastores de vacas dormindo assim profundamente. Ele aproveitou a oportunidade para entrar silenciosamente na casa de Yashoda e sem dificuldade trocou o seu filho pela menina que acabara de nascer na casa de Yashoda. Então, depois de entrar silenciosamente na casa e de trocar o menino pela menina, ele regressou à prisão de Kamsa e em silêncio colocou a menina no colo de Devaki. Vasudeva ele se algemou novamente para que Kamsa não pudesse se aperceber de que tinha acontecido tantas coisas. Mãe de Yashoda compreendeu que havia dado à luz uma criança, mas como estava muito cansada das dores do parto, ela dormia profundamente. Quando despertou, não pôde se lembrar se dera à luz um menino ou uma menina. Então, nesse ponto aqui, a gente encerra o significado Bhaktivedanta do capítulo 3 de Krishna, intitulado O Nascimento do Senhor Krishna. E seria muito bacana vocês estudarem o resto aqui da história de Krishna, que é muito emocionante, onde Kamsa vai lá na prisão tentar matar Krishna, mas aí vão acontecer muitas coisas, e eu deixo aqui na surpresa para
que vocês possam desfrutar desses passatempos de Krishna aqui logo no início do capítulo 10, mostrando então aqui nesse capítulo em especial as orações de Vasudeva e Devaki, e mostrando a natureza do nascimento do Senhor Krishna, que muitas pessoas têm dificuldade de entender, né? Quando a gente fala assim, hoje é o aniversário do Senhor Krishna, elas pensam que Krishna nasce como uma pessoa humana normal, e para compreender de fato o aparecimento e desaparecimento de Krishna, devemos estar situados em uma posição de entendimento transcendental. E Krishna diz no Bhagavad Gita que se nós compreendemos realmente essa natureza de suas atividades, de seus aparecimentos em diversas formas neste mundo material, nós estamos assim qualificados espiritualmente para não ter que voltar mais a esse mundo. Essa promessa de Krishna para nós é muito interessante, que nos incentiva a conhecer profundamente essas histórias fabulosas, né, do Bhagavata, que é a encarnação direta de Krishna como escritura aqui nesse mundo material. Então eu deixo aqui esse gostinho para vocês. Espero que vocês possam adquirir aí o livro, né, esse livro aqui que eu estou lendo, que é Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, que Prabhupada resumiu, né, todo o 10º canto nesse livro, antes de ir embora desse planeta, sabendo que a leitura desses passatempos, também conforme o Senhor Chaitanya Mahaprabhu nos explica, é assim, a parte mais importante na vida de um devoto, né? Cantar o santo nome de Krishna e se absorver em seus passatempos transcendentais. Isso vai nos garantir uma consciência espiritual e vai também despertar o nosso amor por Deus na medida em que a gente intercambia esses passatempos que são diretamente, né, que estão acontecendo diretamente, eternamente em nosso coração. Então, Haribol, feliz Janmashtami para todo mundo, todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos devotos reunidos. Agradeço aqui por ter a oportunidade de ter recitado, né, e também recebido as bênçãos dessa leitura nesse dia maravilhoso do aparecimento do Senhor Krishna. Haribol.